A paz do Senhor, jovens professores, espero que estejam todos bem. Vamos à lição 3. Hoje nós vamos falar sobre as ofertas dedicadas aos ídolos. Aqui nessa lição nós vamos tratar daquilo que nós dedicamos, dos sacrifícios que nós fazemos na prática da idolatria. Então é importante enfatizar logo no início da aula uma frase que nós temos na introdução do nosso conteúdo, que é: a idolatria não é gratuita, tem seu preço. É importante os nossos jovens entenderem que quando nós praticamos a idolatria, quando nós temos um ídolo, nós na verdade estamos também nos dedicando a ele de certa forma. Então a idolatria tem um preço e não são os ídolos que tiram coisas de nós. Na verdade, nós é quem estamos entregando a eles. Isso também é importante enfatizar. Enfatizar que a idolatria não é uma atitude passiva em que nós somos vítimas, Vítimas sem qualquer tipo de culpa e responsabilidade. Na introdução da lição, é importante nós responsabilizarmos a cada um de nós. Nós é quem entregamos algo aos ídolos. Nós é quem construímos os ídolos e então dedicamos coisas a eles. É muito importante trazer essa responsabilidade, assumir esse papel pecador que nós temos. Então, enfatizem que a idolatria não é gratuita e nós entregamos coisas preciosas aos ídolos. E isso nós vamos poder explicar melhor para eles logo no tópico 1, baseados no texto do livro de Ezequiel, no capítulo 16. Sugiro que enquanto vocês estiverem estudando a lição 3 para dar a aula, leiam o capítulo todo. A lição traz aí apenas alguns versículos, mas é interessante que você, professor, professora, leia o capítulo todo. Tem muitos versículos aí, claro, a gente não tinha como colocar o capítulo todo na revista, mas o capítulo todo trata dessa atitude do povo de entregar aquilo que recebeu do próprio Deus para outros deuses. E o quanto isso aos olhos do Senhor é grave, abominável. Então, o Senhor mesmo fala, que logo nos primeiros versículos, Jerusalém cometeu abominações. Olha só o tamanho da gravidade que tem diante de Deus a nossa atitude de entregar aquilo que Ele nos dá, seja material, espiritual, emocional, os nossos talentos, o nosso tempo. Como é grave diante do Senhor entregarmos aos ídolos aquilo que Ele mesmo nos dá. Então é importante enfatizar e responsabilizar, Nós temos um papel ativo nisso. Não somos vítimas dos ídolos que nos roubam, que tiram algo de nós. Na verdade, nós é que entregamos a eles. Então, as duas alegorias aí que nós propomos na lição vai exemplificar muito bem isso. E palavras graves são usadas: prostituição e adultério. E isso é mais um ponto para a gente enfatizar com os nossos jovens. O quanto o nosso Deus leva a sério e usa de palavras muitas vezes duras. Nós estamos numa época em que a palavra de Deus é muito relativizada, em que parece que tudo com o Senhor é um mundo cor-de-rosa. Existe sim, junto com o Senhor, muita paz, alegria, mas os nossos pecados, o Senhor não passa pano. Quanto aos nossos pecados, aos nossos caminhos tortuosos, aquilo que nós fazemos de errado, o Senhor não nos afaga, como muitas vezes parece ser. Se o Senhor tiver que usar palavras duras para nos repreender, o texto de Ezequiel 16 mostra para nós que o Senhor vai usar. E o Senhor usa. Então, se for necessário hoje, aqui, em pleno 2022, o Senhor falar comigo, com cada um de vocês, com cada um dos nossos jovens, com palavras duras, o Senhor vai falar. Não porque Ele nos quer mal, mas porque Ele quer chamar a nossa atenção, mas porque Ele se importa e quer transformar a nossa vida. Então, às vezes, o puxão de orelha tem que ser um pouquinho mais pesado, porque a gente demora, às vezes, para entender. Então, usem essas duas alegorias aí logo do primeiro tópico para mostrar a seriedade do assunto.
o Senhor trata como abominação, trata como prostituição, trata como adultério. E não só aí no texto de Jeremias, né? Acho válido comentar que o Senhor usa essa analogia do adultério e da prostituição em outros textos bíblicos. É bom a gente pensar nisso, fazê-los pensar nisso, na gravidade que é as ofertas que nós fazemos aos ídolos. E quando o Senhor fala de prostituição, Ele está falando que nós estamos dedicando aos ídolos esperando uma recompensa. Eu estou prestando um serviço para o ídolo, eu estou fazendo algo para o ídolo, estou dedicando, ofertando, porque eu espero um benefício. Eu espero algo bom em troca. Então, é aí que se dá a prostituição. Já o adultério, o Senhor mostra ainda como mais grave, porque sequer existe a expectativa de um benefício. É pelo puro prazer de se relacionar com o ídolo. Olha como isso é grave, né? Então, nós nos relacionamos com os ídolos distraídos por um prazer momentâneo. Esse é o perigo do adultério, tanto o adultério literal quanto o adultério espiritual. Nós estamos ali distraídos, sem perceber que, na verdade, nós estamos trocando o nosso Senhor, né? Achando que estamos fazendo escondido, trocando o nosso Senhor por falsos deuses. Isso é muito grave e a gente precisa usar essa alegoria aí de de Ezequiel 16 para mostrar isso para os nossos jovens. E aí na lição existe alguns exemplos de oferta, né? Nosso tempo, nossas relações. Acho legal, ao final desse tópico, nós como professores, jogarmos para os alunos a pergunta, como eles acham que acontece essas entregas, né? Como que acontece essas ofertas? Então, quando nós ofertamos o nosso tempo aos ídolos? Quando nós sacrificamos as nossas relações? Busquem deles o entendimento e exemplos práticos. Então, se de repente vocês virem que eles não entenderam muito bem, dê o exemplo de dedicação de tempo, né? O quanto uma pessoa que é viciada em trabalho, que está em busca de um sucesso profissional, de uma carreira, de um status profissional, pode sacrificar o seu tempo e passar horas trabalhando até o esgotamento, né? O famoso aí workaholic no mundo corporativo. Então, o quanto essa pessoa está sacrificando do seu tempo, às vezes do tempo que deveria passar com a família, o tempo que poderia estar dedicando à casa do Senhor, a outras coisas, mas dedica só ao trabalho, porque tem um desejo insaciável de sucesso profissional, de dinheiro, de riquezas. Então, esse, por exemplo, é um caso que a gente pode levar para a sala e pedir deles outros exemplos. Quando nós sacrificamos as nossas relações, quando nós sacrificamos os nossos talentos aos ídolos, ou talvez a palavra melhor para eles entenderem não seja nem sacrificamos, mas dedicamos. Quando nós estamos dedicando os nossos talentos aos ídolos? Quando nós estamos dedicando ou, aí sim, sacrificando as nossas relações aos ídolos, né? Peçam deles exemplos práticos, reais e reflita junto com eles para que eles possam vislumbrar na realidade aquilo que a palavra traz numa alegoria, numa analogia. Como a gente comentou na aula passada, às vezes a Bíblia ela não é literal, né? O Senhor traz comparativos, traz analogias e nós precisamos fazer essa aplicação na vida prática. Faça isso junto com os alunos em sala, para que ao ler a Bíblia, ou seja, da próxima vez que eles lerem Ezequiel 16, eles vão entender exatamente o que o Senhor está falando aqui, de que ele adornou com enfeites, no versículo 11, com braceletes, com colar. É literal? Não, não é. O que o Senhor está falando aqui são de bênçãos que o Senhor deu ao povo. Então, façam a leitura de Ezequiel 16 junto com eles, e ajude-os a trazer para a vida prática aquilo que o Senhor está falando aqui, que nós dedicamos aos ídolos, aos falsos deuses, ok? Então, busquem deles esses exemplos. Depois a gente parte para o tópico 2, que é comentar sobre essa subjetividade das ofertas. A gente falou um pouquinho no tópico 1, mas no tópico 2 a gente vai exemplificar melhor, baseado num texto do Timothy Keller, que é um tópico que ele traz sobre amar, confiar e obedecer.
que nem sempre as ofertas são algo tangíveis, né? Às vezes as ofertas são coisas subjetivas e por isso são mais difíceis da gente identificar. Então, quando eu obedeço, quando eu sigo uma filosofia contrária à prática, à palavra de Deus, né? Quando eu pratico algo contra o Senhor, na verdade eu estou obedecendo, estou servindo, estou amando outros deuses. Então, tragam esses conceitos que a revista traz, busquem deles exemplos também, e aí façam para eles as perguntas que a própria lição propõe. Logo no final do tópico 3 tem algumas perguntas. Eu acho que esse é aquele momento de silêncio, de reflexão que a gente precisa ter em aula. Leiam junto com eles essas perguntas, aí no final do tópico 3, e deem alguns segundos para eles responder, para eles pensarem. E depois pergunte se alguém quer comentar alguma coisa. Como são perguntas de autorreflexão, né, de autocrítica, de autoexame, talvez eles não queiram compartilhar, porque seria, né, falar de coisas íntimas, de coisas que eles vivem ali no interior de cada um. Mas ainda assim abra espaço. Quem sabe algum deles queira trazer, queira compartilhar, queira testemunhar, e isso serve até de exemplo e encorajamento para os outros também. Então, façam essas perguntas, deem alguns segundos de reflexão, pergunte se alguém quer comentar algo, se alguém gostaria de trazer algum exemplo da sua própria história. Se eles tiverem, ok, tiverem essa coragem, né, esse desprendimento de compartilhar, ótimo, ouça com atenção, sem julgamentos, mas se não, segue para o próximo tópico sem problemas. Mais uma vez, o silêncio não significa que não esteja sendo dito nada. Quando nós, professores, fazemos essas pausas de silêncio para reflexão, nós estamos em silêncio, o Espírito Santo não, ok? E aí a gente vai para o terceiro tópico, que também é muito importante. Esse terceiro tópico fala dos rituais que nos cercam. E aí esse terceiro tópico está aqui nesse livro, a referência. Então, você é aquilo que ama. Então, é importante a gente trazer para eles que muitas dessas ofertas nós dedicamos também porque nós somos influenciados pelas coisas do mundo. O mundo, com o seu pecado, com suas ideias contrárias à palavra de Deus, muitas vezes nos persuadem, nos seduzem e nos levam a ter ídolos e também a dedicar aos ídolos as coisas que o Senhor nos dá. Às vezes nós percebemos, às vezes não. Então, esse é o momento da lição em que a gente precisa fazer uma análise crítica agora do nosso redor. Até agora nós fizemos uma análise crítica de nós mesmos. Agora é o momento da gente fazer uma análise crítica da nossa cultura, do mundo ao nosso redor. E reconhecer o quanto nós somos influenciados. Então, comentar como a cultura, as coisas do mundo vão moldando os nossos amores, que é o que o livro propõe. O quanto as coisas do mundo vão moldando os nossos amores e nos dizendo o que nós devemos amar. Isso é muito perigoso. O mundo está nos ensinando o que nós devemos amar, ou seja, o mundo está nos apresentando ídolos e nós estamos adorando esses ídolos apresentados pelo mundo e estamos dedicando a esses ídolos o nosso tempo, a nossa obediência, a nossa confiança, o nosso amor. Então, nós precisamos ter essa visão crítica também do nosso entorno, né? E a gente tem que perceber o quanto a nossa cultura, o mundo ao nosso redor nos influencia, moldam os nossos desejos e, por consequência, formatam, configuram o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida. E isso é muito perigoso, porque nós estamos nos distanciando do Senhor. Isso é percorrer um caminho para longe do Senhor. E nem sempre nós percebemos. Então, a revista traz aí 2 aspectos da nossa cultura. O consumismo e a sexualidade, né? A prática do sexo. Então, são 2 exemplos de como a cultura trabalha essas ideias para nos levar ao pecado. Nesse momento, além dos exemplos da revista,
com base aí nas ideias que a revista traz de entretenimento, política e tudo mais, peçam exemplos para os alunos, né? Além desses exemplos de consumismo e sexo, quais outras práticas da nossa cultura nos influenciam e nos atraem a fontes que não são o nosso Deus? Peçam exemplos para eles, né? Então, esses exemplos, caso eles não tragam nenhum, ajude-os a pensar, por exemplo, no mercado de entretenimento. Quantos filmes, as séries, né? As músicas, as ideias que cada uma dessas coisas trazem, nos influenciam a ofertar, né? Às vezes o nosso corpo, às vezes o nosso tempo, às vezes o nosso dinheiro, o nosso intelecto, a nossa criatividade, nos fazem ofertar tudo isso a coisas pecaminosas, a idolatria. Busquem deles esses exemplos, deem espaço para que eles possam dar a opinião deles, e eu tenho certeza que eles vão trazer muitos outros exemplos, e exemplos muito mais até ricos do que esses que colocamos na revista, ok? Por último, a gente fala aí sobre os ciúmes do nosso Deus, os ciúmes do Espírito Santo. E aí a gente já está partindo lá para o texto de Tiago. Olha só como a palavra de Deus é conectada, né? A gente começou em Ezequiel, Antigo Testamento, mas lá na carta de Tiago, o Senhor ainda está falando de ciúmes e o Senhor ainda está falando de adultério. Então, a idolatria não é algo antigo lá do povo de Israel, que fazia isso aos ídolos da época lá. Ainda hoje, a palavra do Senhor é muito atual. Então, tragam esse texto e digam para eles e expliquem para eles. Esse é o momento da gente entender que, na verdade, o Senhor não quer o que é nosso, né? Ao contrário do que o inimigo faz, que é roubar, matar e destruir, na verdade, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, na verdade, o Senhor não quer tirar de nós tudo o que nós temos. É o contrário. Tudo o que nós temos veio do nosso Deus, né? Todos os nossos talentos, o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa criatividade, as nossas conquistas materiais, os nossos relacionamentos, tudo o que nós temos é o Senhor quem nos proporciona. Então, na verdade, o Senhor tem ciúmes não porque Ele quer tirar de nós. O Senhor tem ciúmes, na verdade, porque foi Ele quem nos deu. Ele é a fonte de tudo que nós temos. Então, os nossos jovens precisam entender muito isso, né? Para que possa ser gerado neles também esse sentimento de gratidão ao Senhor. Porque lembra que na lição passada nós dissemos que a ingratidão é um dos tentáculos da idolatria. Então, aqui é o momento da gente trabalhar esse sentimento de gratidão, né? Que faltou lá no povo de Jerusalém também. Esse sentimento de gratidão, de reconhecimento de que tudo o que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Então, nós precisamos confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e por isso nós não podemos dedicar a outras fontes, a outros deuses, não podemos dedicar aos ídolos aquilo que nós temos de precioso. Amém? Espero que tenha ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!